Olá pessoal, muita paz. Eu vim gravar esse vídeo para vocês e eu fiz questão de vir descabelado mesmo e de colocar o vídeo em preto e branco, porque eu quero que fique muito simples, muito rústico, muito natural. Na verdade, a palavra aqui é mesmo simplicidade, tá? É mesmo humanidade, tá? Nem sempre a gente tá arrumadinho, nem sempre as coisas são coloridas. Muito bem, o que é que eu quero te dizer? Como vocês podem reparar no título desse vídeo aqui, no tema, que é esse, você pode ser tudo se você não quiser ser nada, tá? Você pode ser tudo se você quiser ser ninguém. Vamos colocar assim dessa maneira, ninguém. Tem um texto meu sobre o poder do ninguém lá no meu Facebook, talvez seja um pouco difícil de encontrar, porque ele é um pouco antigo, tá? Mas está lá. Ele andou pelo WhatsApp também nos meus grupos. Você pode encontrar eles na descrição desse vídeo. Eu sempre convido vocês para vir para os meus grupos, tá? E esse texto, O Poder do Ninguém, é algo que eu extraí de muitos aprendizados que eu tive com o Osho, tá? Do livro Sublime Vazio, do livro Antes que Você Morra, do livro Caminho das Nuvens Brancas, da autobiografia de um místico espiritualmente incorreto. Que mais que tem do Osho que eu li? Compaixão, Florescimento Supremo do Amor, Amor, Liberdade e Solitude, Uma Nova Visão dos Relacionamentos, muita coisa do Osho que eu andei lendo. Tem mais, é porque esses aí são os que eu mais fiquei assim, tchan, que eu mais parei para tirar ensinamentos, mas claro, o Osho tem centenas de livros, né? E eu não tenho certeza exatamente se foi o Osho, acho que foi um dos discípulos dele conhecidos aí que fazem conteúdo também, que é o Otávio Leal, que ele comentou sobre o escritor do Tao Te Ching, que é a Bíblia do Taoísmo, né? Não podemos dizer exatamente que ele é o pai do taoísmo, porque não sabemos quem é. Tá? O taoísmo é muito antigo, mas perguntaram a Lao Tse qual que era o sonho dele. Vocês vão achar isso muito estranho. E Lao Tse respondeu: o meu sonho é ser um derrotado. O meu sonho é ser um derrotado. E o Otávio Leal dizia que achava isso muito bonito, muito bonito. E eu passei um tempo pensando, por que ele acha isso bonito? Mas ele deve ter uma boa razão. Ele é um mestre do Zen, iluminado, da meditação. É um dos discípulos do Osho que continuam o legado. Tem uma escola de iluminação e de cura quântica, de desenvolvimento pessoal, né? Acompanhei muito material do Otávio Leal, entre outros também, tem a Monja Coen. De vez em quando eu cito alguns aqui e finalmente eu consegui extrair algo que fosse útil para mim, né? Você, claro, vai extrair algo que seja útil para você. Por que o sonho de Lao Tse era ser um derrotado? Porque um derrotado, ele é inderrotável. Porque um vencido, ele é invencível. Porque um ninguém, ele não está limitado a ser um alguém. Não está pressionado, não está preso. Não precisa manter uma identidade, não precisa manter um rótulo. Se ele é um ninguém, ele pode ser quem ele quiser. Se ele é um derrotado, ele não precisa vencer nada. E nada pode vencer ele. Olha, em termos de status, títulos, aparências e sei lá mais o que o povo aí procura para receber atenção, para ser visto e tudo mais, essas coisas são horríveis sim. Mas a título de liberdade interior, de você com você, tá? Você vivendo a sua vida independente de outras pessoas, esta é a mais alta liberdade. A mais alta liberdade. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui depois de ter visto muitas pessoas que
se colocam na internet. Claro, hoje em dia 90% das coisas a gente vai buscar na internet, tá? Mas tem muita coisa fora da internet para você viver. Pelo amor de você, busque isso e você vai encontrar. Eu tenho uma vida fora da internet, tá bom? O meu trabalho é na internet, a minha missão, uma das minhas missões é na internet, outra não. E eu tenho a minha vida fora da internet, muitos momentos, tá? Quem está nos meus grupos VIPs às vezes me vê semanas sem postar nada e tudo mais, sem dar aulas, porque eu tiro muito tempo para mim. Eu tenho uma vida muito cheia de mim mesmo, dentro do meu mundo, né, que ele é fora da internet, que ele é um mundo onde só eu sei. E só nesse mundo é que eu posso ser feliz. Só no meu mundo que eu posso ser feliz. Você deveria experimentar, pelo menos de vez em quando. Mas muito bem, vamos voltar. Observando na internet, o pessoal que trabalha com isso, muita gente que se coloca na posição de um mentor, na posição de um professor, na posição de um guru. E eu sei que tem muita gente que me vê assim. Mas sabe, lá atrás, uma pessoa muito sensitiva, uma pessoa com muitos dons e talentos além do físico, tá? Extrafísicos, ela voltou-se para mim e me disse: Wilson, na verdade, não é você quem vai escolher ser um mentor, ou um guru, ou um mestre, ou alguma coisa desse tipo. Você vai fazer o que veio aqui para fazer. E o público que sentir conexão com você, eles é que vão considerar você isso. Você não precisa se considerar. São os outros que vão considerar que você é. Então tem gente que me chama de mestre, de mentor, de guru, de professor, do que quiser. E eu já sabia que eu não deveria me incomodar com isso. Mas eu não me coloco dessa maneira. Eu me coloco como um canal. Agora, claro que muitas vezes eu preciso colocar o meu nome, preciso colocar que eu sou terapeuta e realmente eu sou formado em algumas terapias, tá? Preciso colocar que eu sou instrutor de consciência, porque realmente eu dou aula de expansão da consciência. Preciso colocar que eu sou escritor, porque realmente eu publiquei alguns livros, não? Mas na verdade mesmo, eu gosto de me considerar um canal. Eu fico à vontade. Eu fico tranquilo. E são momentos onde eu estou sendo um canal. Nesses outros momentos, em outros momentos, né, eu prefiro ser eu. Ou eu prefiro ainda mais ser um ninguém. Porque sendo um ninguém eu posso ser quem eu quiser. Eu posso ser tudo o que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser. E não é dar conta de ninguém. Sem metas. Sem objetivos. E por isso, sem fracassos, sem decepções e sem frustrações. Quer dizer que eu estou fugindo do fracasso, da decepção, da frustração? É claro que não. Eu passo por essas coisas, tá? Mas eu não passo por elas como uma consequência de uma empreitada, um objetivo meu que acabou falhando, que acabou dando errado. Eu passo por essas coisas porque isso tem a ver com a experiência humana. Isso tem a ver com a experiência humana. Todo mundo precisa passar por momentos de fracasso, momentos de sucesso, momentos de tristeza e momentos de alegria, tá? Momentos de frustração e decepção e momentos onde as coisas vão sair do jeito que você quer. E você vai ficar muito contente e realizada com isso. E momentos onde você não vai se realizar. É parte esses dois lados da dualidade. Você se equilibra nessa dimensão quando você fica no meio. O que é ficar no meio? É quando você passa por essas duas coisas e você não se identifica nem com esse nem com esse. Você sabe que é natural passar pelos dois. Mas eu não estou identificado com sucesso. Eu não estou identificado com fracasso. Então no que eu for fazer, se der sucesso ou se der fracasso, eu
eu vou viver, minha filha, sendo eu, tá? Um momento, essa vida aqui vai ter um fim, e quando ela tiver um fim e eu passar dessa para o outro lado, eu vou satisfeito, porque eu fui um ser humano, porque eu fui eu, porque eu fui tudo que eu podia ser, porque eu fui livre, porque eu me libertei, porque eu desfrutei, eu aproveitei do que é ser um ser humano, do que é uma encarnação, com tudo que tem, tá? Dentro do ser humano, a parte que o ego julga ruim, a parte que o ego julga boa, e pronto, e pronto. Então, isso aí é sobre mim. E eu tenho visto muitas pessoas que elas se rotulam, que elas se colocam ali como um mentor, tá? Como um mestre, como um guru, como um professor. Ela literalmente se rotula. E eu sei, algo que eu aprendi com o Osho e com grandes mestres do Zen, tá? Que as coisas extrafísicas, as coisas que não são desse mundo, a verdadeira realização espiritual, que vai além do material, ela vem quando você não quer nada. Ela vem quando você solta tudo. Ela vem quando você é um ninguém, quando você não liga que seu cabelo está desbagunçado, bagunçado, né? Desbagunçado, não sei se existe. Desarrumado, acho que é isso que eu queria dizer. Quando seu cabelo não está arrumado, quando você não está produzida, quando você não está nem aí. Quando você só quer viver o hoje, tá? Eu não sei quem é que leu O Sublime Vazio do Osho, que eu vivo falando desse livro. E ele fala de um discípulo de Buda que era chamado de Subhuti, e que tem um momento que ele está num espírito de sublime vazio e que os deuses derramam flores sobre ele e louvam ele. Imagina você ser louvada pelos deuses e eles derramarem flores sobre você. E quando isso acontece com o Subhuti, ele não está nem aí. Ele diz assim: essas flores devem ser sonhos e esses deuses são loucos, tá? E quando a notícia, quase que eu erro a palavra, quando a notícia chegou até o Buda, ele disse: eu já sabia que alguma coisa ia acontecer com Subhuti, porque ele se apagou muito. Ele abriu mão, né, de ser uma pessoa, de ser um ego, de ser um vencedor, de ter um nome, de ter títulos, de ter tudo. E no livro fala que muita gente na época falou que pessoas com muito conhecimento, pessoas que eram grandes eruditos, grandes conhecedores de coisas, de livros, não sei o que lá, eles eram os candidatos, né, para se iluminarem. Na verdade, não. Um Zé Ninguém se iluminou. O professor Hélio Couto conta uma historinha de uma palestra do Buda, onde ele reuniu os discípulos e ele ficou em silêncio. E os discípulos pensavam que ele ia falar, que ia ser uma palestra falada, mas foi uma palestra de sentimentos, de coração para coração. Depois de algumas horas, o Buda estava em silêncio e emitindo o amor incondicional dele para todos os discípulos. Um deles, lá do fundo, que ninguém dava nada por ele, que ele nem se destacava no meio da multidão, ele deu uma risada. O Buda estava com uma flor na mão, tá? Uma rosa. Quando ele deu a risada, o Buda se levantou, foi até ele, entregou a rosa, e nesse momento o discípulo alcançou o Samadhi, a suprema iluminação. E o Hélio Couto fala que dentre tantos discípulos que tinham ali, somente esse, naquele dia, entendeu o que o Buda estava fazendo. Transmitindo através do silêncio. Ele sentiu, ele percebeu, e foi tão gostoso que ele deu uma risada. E o Buda deu a ele um símbolo de entendimento, de iluminação, que foi a rosa. Ele se iluminou. Então, tem tanta coisa por trás da aparência.
Tem tanta coisa por trás das palavras, por isso que eu vim descabelado, por isso que eu coloquei o vídeo em preto e branco e tal. Porque aqueles que realmente podem receber o que este canal aqui pode canalizar e entregar, que realmente se conectam comigo, são os que, além de escutar estas palavras, também sentem a minha presença e também recebem o meu silêncio, também recebem a minha energia, a luz que eu emano, o que está por trás das minhas palavras. Também desfrutam das pausas que eu faço entre as palavras, entre as frases, dos meus gestos, tá? Recebem tudo. E tem muita coisa além das palavras e além da aparência. Os que percebem isso, os que desfrutam disso, eles são diferentes. Eles têm algo a mais, tá? Não que sejam melhores, mas são diferenciados, porque isso é difícil de se fazer, isso é difícil de se perceber, isso é difícil de se começar, porque imagina você querer ser ninguém, imagina você não querer ter status, imagina você não se incomodar com o sucesso ou com a aparência, tá? Não tem a ver com você não cuidar de você. Não tem a ver com você não trabalhar. Não tem a ver com você não cumprir a sua missão. Tem a ver com você soltar. Tem a ver com a plenitude. Tem a ver com juntar luz e sombra, tá? Plenitude, ser si mesmo, ser tudo que você realmente é, tudo que o Criador fez com que o ser humano fosse, quisesse e quer que o ser humano seja, mas não, o ser humano foge. Ele foge do fracasso porque ele só quer o sucesso. Ele foge da dor porque ele só quer o prazer. Ele foge da tristeza porque ele só quer a alegria. Ele foge do feio porque ele só quer o bonito. Você é um escravo. Você é uma escrava, minha filha, desse jeito. Ok? E esse vídeo aqui, ele é só uma pontinha do que pode te libertar, né? Nós só estamos começando. Eu espero que você esteja comigo e que você receba tudo que eu tenho para entregar. Mais uma vez, vou te convidar para entrar nos meus grupos, tá? Os links, né, vão ficar na descrição do vídeo, caso você esteja vendo pelo YouTube, mas pode ser que você veja por outra rede, aí não vai ter os links, não dá para colocar em todas as redes, ok? Mas se você viu por outra rede, você pode entrar em contato comigo e receber os links dos grupos, ou eu posso te adicionar nos grupos, tá? Para você fazer terapia comigo, para você receber as aulas da minha escola, para você fazer os cursos avançados, os cursos gratuitos também, ok? Claro, se você sentir afinidade comigo, com a minha energia. Se você entender, não com o cabeção, mas com o coração, o que é que este ser está fazendo nessa dimensão. Até uma próxima oportunidade. Um somos nós.